Eba! Eba, eba, eba! Mais um ao vivo. Histórias com Osho no ar. Ei, boa noite, Suf. Boa noite, Mina Divya, também conhecida como Didi. Cá estamos. Cá estamos. Tem uma risada vazando aí. Boa noite. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, a gente vai recebendo. A gente tem tido um pouquinho de problema na transmissão, que o Facebook não está mandando notificações, então as É, pessoas têm que garimpar para nos achar. Então a gente aguarda um pouquinho. Já vi que a Kilma entrou, isso. nossa fada madrinha entrou, tá nos... Kilma, querida. Bem-vinda, Kilma. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Vamos dando os nossos famosos recados, enquanto a Divya Mina vai compartilhando com as nossas páginas na grande rede HCO Histórias com Osho. Primeiro, os nossos agradecimentos à equipe de apoio, Miguel Fain, Parita, Catarina Lira, Priscila Garcia, Gisele Catarino, que gentilmente nos cedeu as fotos de divulgação, da arte de divulgação, lindas fotos da Aurora Boreal na Noruega. Também a perfil da Gisele, antes que eu esqueça, @Gimiguia, é isso mesmo? É, agora tem Arroba, um outro. Eu já vou divulgar, chama @Gaia Underground, que é olha, a empresa dela. tá Gaia bom. Underground, lá no Instagram tem também. Fotos lindas lá. Isso, a nossa fotógrafa, fotos maravilhosas. Então, acompanhe o trabalho da Gisele, que é muito legal. Vamos agradecer também os grupos Osho do Facebook, que também transmitem com a gente essas lives, que é o Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, Nelsânias, A Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Sim. A gente já completou 4 anos de programa, então, gente, esse episódio de número 166, Aham. e estão todos lá no YouTube, o YouTube Divya 10, como está o nome ali, da minha amiga querida, ali no Divya 10. Vão encontrar lá, clica em playlist, está tudo lá, desde o primeiro episódio. Então, quem tiver interesse de maratonar, porque HCO é melhor que Netflix, Bem melhor. bem melhor que Netflix. Mais um recado importante: agradecemos nossos apoiadores. Esse programa é tocado com doações, né, que cobrem nossos custos. Então, agradecemos comovidamente as pessoas que nos dão suporte. Muito obrigado a todos que o fazem. A chave Pix, a Dívia coloca nos comentários fixos. Para quem puder nos ajudar, qualquer quantia muito bem-vinda. Então, agradecemos nossos apoiadores, agradecemos também ao grupo que a gente chama de Sanguinha, que é um grupo que há muito tempo nos acompanha, que ajuda a divulgar e está sempre aqui com a gente nessas transmissões. Muito obrigado, Sanguinha. O que mais? O recado importante, sério. Mais importante. Não é mais importante, mas é um recado importante. Não, o recado que a gente sempre dá é que nós não somos um canal oficial do Osho, não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional e deixamos isso bem claro. Somos apenas um grupo de amigos, contadores de histórias. Histórias com Osho. Exatamente. Melhor que Melhor Netflix. que Netflix. Pegou, nosso bordão pegou. Eu acho que é isso. Vamos É chamar nosso isso. convidado?
Vem, Nirava, chega mais. Ok, vamos lá. Tchá, Cheguei! chegou. Eba! Ai, que bom que a gente conseguiu marcar logo essa entrevista para dar continuidade, né, na saga que é a sua vida, que é muito interessante. É, né, foi aí deu certo, né, de fazer nesse dia, então a gente está aqui curioso, querendo saber como é que continua o surf da onde a gente parou, né? Eu lembro que o ponto que nós paramos aquele dia foi uma livraria esotérica e um livro ou uma brochura que você chamou, né, de Explosão Silenciosa. Conta aí, Nirava. Primeiro, antes de mais nada, muito bem-vindo, com muita alegria recebemos você aqui de novo. Bom, boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado e assim muito satisfeito, porque é sempre muito bom encontrar a Sandra, poder contar essas nossas histórias, ouvi-las também, assisti-las através aí do YouTube. Eu tenho assistido algumas muito boas, excelentes mesmo, e que têm me servido profundamente como inspiração para entender um pouco melhor a situação em que nós estamos, né? É verdade. Mas o Abiro, ele apontou então que na entrevista número 1 eu terminei contando o fato de que era meu aniversário em 1900 provavelmente 1981, eu não me lembro exatamente, não, ou 70, ou 80 ou 81. Não, 1980, era o meu aniversário de 1980. E eu estava fazendo terapia com o Swami Sashi, que era um reconhecido psicólogo clínico, doutor Egídio Vecchio, catedrático, né, de psicologia clínica. E eu estava fazendo terapia de casal, eu e a minha ex-sola. E eu tinha participado inicialmente, antes de ter me decidido a começar esse processo de terapia com o Egílio, eu tinha me decidido a participar de um grupo que era durante as minhas férias, aqui em Nova Friburgo, onde eu moro atualmente. O grupo foi dado dentro de uma escola Escola religiosa de religiosa. freiras, um Uhum. colégio de freiras, que depois passou, anos depois, passou a ter uma universidade e tinha instalações muito boas, e era no fim de semana. E nesse grupo, o Sávio Sacha, ele usou todas aquelas técnicas de grupo que eram típicas do Osho. Ele tinha encontrado o Osho em 1970 e pouco, depois de ter se casado com uma sannyasa em Porto Alegre, e acabou convencendo ele de encontrar o Osho lá em Puna 1, quando o Osho ainda recebia as pessoas diretamente. E a experiência que ele teve nesse momento foi assim relatada num livro dele. Assim, algo muito semelhante ao que aconteceu comigo, que eu vou relatar a seguir, que é uma explosão silenciosa assim, diante do Osho, assim. Ele disse que a cabeça dele destampou, assim. Ele era um intelectual renomado, né? E ali ele mudou completamente a maneira dele abordar a questão da psicoterapia. E nesse grupo, essas técnicas me levaram já me levaram para lugares inimagináveis dentro de mim mesmo, de compreensão de mim mesmo, mas também de compreensão mais abrangente da situação toda que nós, seres humanos, estamos. E isso me convenceu de que, primeiro, eu estava completamente pirado e que eu precisava fazer psicoterapia mesmo se eu não quisesse ir para o Pinel, ser internado no Pinel. Isto devido à pressão de trabalho, enfim, questões de longas datas
que tinham aparecido para mim, como eu relatei na primeira entrevista, num momento em que eu saio numa boate à noite, lá no Lido, na Praça do Lido, no Rio de Janeiro, e vou ver o sol nascer na praia de Copacabana, na beira lá da praia, sentei num banco e, de repente, minha vida fez um zoom para trás, desde até a minha infância, e depois retorna até o momento presente, eu assistindo aquilo num surto brutal em que eh, me levou a ver naquele exato instante assim que a minha vida ali ia mudar completamente. E foi o que aconteceu passo a passo, etc. Esse processo de psicoterapia ele avança até o momento em que é meu aniversário, eu compro 3 livros, sendo uma brochura chamada Explosão Silenciosa. E eu volto para o trabalho depois do almoço, né? Eu compro esse livro na hora do almoço. Eu costumava muito entrar em livrarias e, particularmente, passei a entrar nessa livraria que era especializada em mestres e questões mais esotéricas, espirituais, etc. Volto para o trabalho e resolvo levar para o banheiro para ler o Explosão Silenciosa. E eu costumo dizer que se alguém tivesse me parado na porta do banheiro e dizer assim, olha, o Cláudio, que é o meu nome original, né? Você vai sair daí outra pessoa. Eu ia, eu ia rir, né? Eu era um cara bem pragmático. Com exceção daquele lance lá da praia, lá que eu vi minha vida para frente e para trás, e o grupo que eu passei com o Egídio, sei lá, talvez uns 6 meses antes, aí, cara, qual é a... Entrei, sentei no trono, abri a primeira página, comecei a ler e entrei num choro convulsivo. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentindo compreendido. A única palavra que eu posso dizer assim, é como se eu tivesse sido recebido nos braços mais amorosos que você possa imaginar, como se estivesse me dizendo, daqui para frente, eu vou cuidar de você. Hum. E é claro que toda vez que eu me lembro desse momento, eu fico meio emocionado, porque estranhamente aquele era um banheiro enorme, um banheiro de companhia, num prédio enorme, né? Ninguém, absolutamente ninguém entrou naquele banheiro. Embora fosse hora do almoço e fosse normal que aquilo tivesse cheio, conversas entre alas laterais de banheiro, né? E ninguém entrou ali. Eu chorei, chorei convulsivamente, sei lá, provavelmente quase uma hora. E saí dali uma outra pessoa. Eu não sabia quem era exatamente. E, esse, e aí a minha participação no trabalho de terapia com Egílio mudou completamente, porque eu passei a me pôr para fora, me expor, me abrir, me largar aquele, tudo aquilo que eu tinha acumulado durante tantos anos e que, na verdade, não era exatamente o que eu era. Eu não sabia o que eu era, mas não era aquilo, eu não era aquilo. Aquele caminho todo que eu tinha tido até aquele momento não era mais nada, não era mais aquilo, era outra coisa. Um pouco mais adiante,
eu e a Sola recebemos a notícia lá do Centro de Meditação da Madurima, em Niterói, de que Puna 1 tinha acabado e que, como estava havendo uma diáspora em direção aos Estados Unidos, a um centro, a um outro local que estava em construção nos Estados Unidos, no Oregon, e o Tirtha, que era o Paul Lowell, que era o líder dos terapeutas lá de Puna 1, o Tirtha, para quem não conheceu, ele tem uma figura muito parecida com ele na mitologia cinematográfica atual, que é o Gandalf. Ele parecia o Gandalf, né? Aquele ser de 2 metros de altura, aquela barba, cabelo enorme, cercado sempre por médiums muito bonitas, né? Louras, maravilhosas, e que o Tirtha vinha. Mas até aí nós não estamos sabendo Tirtha. Não sabemos quem era. Bom, no fim de semana seguinte, eu e a Sola vamos com o nosso filho, que estava ainda, nem tinha 1 ano ainda, viemos aqui para Friburgo, num trailer que a gente tinha no camping aqui aqui em Friburgo. E à noite a Sola acorda aos berros, e eu acordo também e ela está segurando o Rafael com as 2 mãos, o Rafael em pé, no corredor do trailer. O Rafael não tinha 1 ano, ele não sabia andar ainda, ele não tinha como sair do, de dentro do berço dele. E aí eu pergunto, finalmente ela consegue parar de chorar, de gritar, e me conta a seguinte história, de que ela acordou com um ser enorme, vestindo uma bata vinho, um ser com barba e segurando o Rafael pelas mãos no meio do corredor do trailer. E que ela então salta, se agarra com o Rafael, aquela figura desaparece, mas o susto brutal. No fim de semana, quando nós vamos lá a Niterói, para o centro da Madureira, para nos inscrever nos grupos que o Tirtha ia dar, a Madurima nos mostra a fotografia do Tirtha. E a Sola, de novo, entra num estado semelhante ao que estava dentro do trailer naquele momento. E diz: é ele, é ele, é ele. Foi ele. E aquilo causou um maior tumulto ali dentro do centro de meditação. Tinha muita gente, né, se inscrevendo nos grupos e tal. Então você Vamos lá. estava lá Eu, em hein? Friburgo, no trailer, teve o episódio com seu filho, daí vocês se encontraram lá e viram a Lá foto na do Tirtha. Madurema, e aí E viram aí a ela foto viu a do foto do Tirtha Tirta. e ela entrou no mesmo estado que tinha entrado dentro do trailer e Com aquilo certeza, claro. passou, todo mundo ficou sabendo do lance, aí já criou um auê, não? Pô, esse A gente- cara deve ser, cara, um Poderoso. negócio poderoso, né? Então, na entrevista anterior, vocês me fizeram uma pergunta que foi assim: bom, mas e o Osho, né? Na verdade, o Osho, ele chegou a mim através, primeiro, do Sabyasachi Aham. e depois do Tirtha, e chegou pelo Tirtha dessa maneira, assim, Nossa, né? chegou chegando. Ele veio, chegou e, cara, esse negócio estava muito estranho, porque tudo bem que a minha mãe era, né, espírita kardecista, a família dela toda, eu tinha bastante noção. Quando criança, eu costumava ir na praia, ver lá o pessoal da Umbanda, do Candomblé, conversar lá com os pais e mães de santo e aquela coisa. Então, eu não tinha aversão ao tema. Mas, para mim, essa questão de poderes psíquicos era algo com o qual eu nunca tinha me envolvido, ou querido me envolver de maneira nenhuma. Sim. Mas era evidente que estava havendo alguma coisa ali, nossa,
né? É, e era uma coisa que tinha vindo direto em cima de mim, assim, né? Sim. Bom, aí a Sola participa desse grupo de Niterói, que já foi uma coisa, foi conjunção Lua-Vênus, foi uma. Melhor não descrever muito bem, porque também eu soube por terceiro, enfim. É, melhor Mas, não. enfim, foi um evento fortíssimo. Aí eu fui para o evento da Casa do Puxava, lá no final do recreio, Pancagem? no Pancage. E aí, chegando lá, o Tirta me pegou pesadésimo, né? Ele começou a criar aqueles grupos e tal. Aliás, antes de haver esse grupo de Niterói e do Puxava, houve um grupo coletivo de chamamento num estádio lá de Niterói, que também já foi Nossa, um evento daqueles. Foi assim, um evento deve ter tido umas 3 ou 4 mil pessoas. nossa. E aquela turma dentro do estádio entrou em, né, em sabe-se lá o quê. Eu não tenho nem como descrever isso, porque são eventos de 1980, quer dizer, são 40 e tantos anos. Mas, enfim, foi um auê daquele. Aí, quando eu estou lá na casa do Puxava, ele começou aqueles técnicas de grupo bastante dinâmicas, e no meio dessa dinâmica eu ouço uma voz, a voz dele me dizendo assim, fica louco. E eu fiquei louco. Eu agarrei o pé de uma das médiuns que acompanhava ele e comecei a rodar aquela mulher no ar, assim. É que aí soltei ela em direção a ele. Isso foi um evento, assim, né? Esse foi assim, só para dar uma ideia Nossa. de como o Tirta me pegou nessa história. E, mas, enfim, os resultados foram interessantíssimos, porque nós estávamos no meio da época do golpe militar. Então, o golpe, o pessoal da segurança do golpe, estranhando aquele auê todo, tinha colocado um policial enorme da Polícia Federal no grupo. Opa, E no que eu peguei essa médium do Tirta rodando, 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 e soltei, o cara partiu para cima de mim, né? Aí um amigo meu que estava nesse grupo também foi lá chamar o Tirta, Tirta, fight, fight, fight. O Tirta vem naquele andar calmo de Gandalf, né? Eu estou embolado com esse policial, agarrado com ele. O Tirta vai, pega o policial, bota 2 dedinhos aqui na garganta do cara, e o policial dropa no chão assim, como se fosse um saco de batata morto, assim. Então, esse meu início no Sânias, que vai se dar exatamente aí, porque eu tinha pedido Sânias, recebi a carta no dia anterior de ir para o grupo. Uau. Cheguei, cheguei no grupo, recebi o último mala vindo de Puna, e junto com outros recebendo Sânias também ali do Tirta, Sim. né? Então, o meu início de Sânias foi esse, ou seja, foi com o Tirta, não foi ali direto com o Osho. Uhum. Mas com certeza aquela energia estava em Com cima de certeza. mim, me pegando de todas as maneiras possíveis, tentando me abrir ao meio para ver se alguma coisa soltava aqui dentro, né, de vez. Mas você não foi preso, então. Só Não, para não, não só para fomos. esclarecer. nem o Tirta Só para foi preso. esclarecer, Nem o Tirta. nesse grupo tinha um mafioso
italiano. Cara, Nossa, mas tava diverso, tava animado esse eu, grupo, hein? não, o Puxava precisa ser entrevistado, porque com certeza ele tem uma Chama outra ele. visão que não é minha. Eu sei lá Bem se eu estou puxava, fantasiando, eu não bem rodei puxava. mulher nenhuma, não sei lá. Talvez você tenha rodado você mesmo. Sei lá, cara, eu já não posso afirmar nada, nada. Eu posso dizer assim, isso foi o que eu vi, Ah, né? E teve um momento que eu estou lá meio desabado, lá na hora do intervalo, sei lá, eu tô meio desabado na varanda lá da casa do Puxava, estou lá deitadão, caidaço. Aí o Tirta passa pelo meu lado assim, olha para mim rindo, né? Tipo, mais um, né? Igual o Osho depois. Então, quer dizer, eu fui atingido de uma maneira tão grande por todo esse processo que o meu próximo movimento foi ir para Rajneeshpuram em 1982, no festival de 82. E lá, então, eu tive a oportunidade, de fato, de ver o Osho passar, porque ele estava em momento de silêncio, né? Ele não fazia nenhum discurso, ele só dava darshan Aham. no Buddha Hall, mas vê-lo passar. E aí ocorre um momento também muito forte na minha vida, nesse sentido, porque eu estou na fila, né? Ficava aquela fila de sannyasi de um lado e do outro da estrada, o Osho vindo, ele mesmo dirigiu o Rolls Royce. E uma coisa era notória, porque, claro, aquilo era uma fazenda, então tinha passarinho, tinha animais, tinha, enfim, tinha sempre um burburinho. E quando o Osho estava vindo no Rolls Royce, cara, aquilo fazia era uma onda de silêncio, assim, quase que a gente podia tocar naquilo, aquele silêncio, assim, né? E os silêncio do vento, silêncio das aves, silêncio de tudo. Era, um, era uma energia assim, fortíssima. Ocorreu que, nesse momento, eu estou contando para um colateral aqui meu uma história de um filme em que o ator que representa Jesus na cruz, ele vão tirá-lo da cruz, mas em vez de soltar primeiro o pé, eles soltam as mãos. E Jesus, então, desce o pé. E isso provoca uma gargalhada no meu lateral esquerdo, no meu lateral direito. Começamos a rir as gargalhadas. Exato nesse momento, o Osho está passando. E a gente está assim, num ataque, mas que não era proporcional à história. Era um negócio assim, como se a gente tivesse sido atingido por essa energia, né? E aí nós três desabamos no meio da estrada, assim, no pó da estrada, assim, as gargalhadas, assim, e o Osho está passando. Aí ele dá aquela paradinha, olha para a gente assim e faz assim com o dedo. Como se dissesse mais um, mais três. Ah! Cara, Ai, aí para. é que a gente. Cara, eu quase morri Morreu. nesse momento. Eu quase morri, Imagina. literalmente, eu quase morri, porque Imagina. eu perdia completamente a respiração. Nós três ali perdíamos, quase a gente ficava olhando um para o outro, e eu olhava para o e aí que a gente ria mais ainda. E aí o povo, aquele povo todo, depois que o Osho passou, aquele povo todo foi se reunir em volta da gente. Eles se iluminaram, eles se iluminaram, se iluminaram. Aí é que a gente ria mais ainda. Mais ainda. A única coisa que eu consegui foi me arrastar até a fonte, que era em frente do lugar onde eu estava, e me enfiar dentro da fonte. Tinha uma fonte, né? Jogando água para cima. Eu fui lá para dentro da fonte me molhar para parar de rir, porque senão eu ia morrer ali.
E as minhas vivências com o Osho, como vocês perguntaram, foram assim. Eu não tive contato direto. Eu não ia para o Darshan, Aham, entrava naquele processo, né, de todo mundo ir lá para o Buddha Hall, assistir. E era sempre um silêncio, assim, era um mergulho assim, dentro de si mesmo absurdo, inexplicável, assim, não sabe, eu não sei, mas não tem como dizer, como falar sobre isso, porque é muito profundo, muito íntimo, né? é. As palavras, elas diminuem a Mas, enfim, essa minha profundidade. convivência, eu participei, enquanto lá no festival, fiquei um mês lá, né? Eu participei de vários grupos que eram oferecidos nas tendas de circo, né? Que estavam armadas para poder haver esses grupos, e conhecendo os terapeutas e começando a conversar sobre a possibilidade de eu voltar e me internar ali por um certo tempo para fazer um trabalho mais profundo, né? E a loucura não sai com a primeira sacudida. E aí eu voltei para o Brasil e comecei um processo de discussão disso dentro da minha empresa, né, da IBM, que eu trabalhava. O que resultou num acordo entre a própria IBM e o INSS, no sentido que eu pudesse ir para um tratamento médico, com tudo pago e sob a batuta do Tirta, né? Houve uma troca de correspondências diversas e, enfim, eu tive que ser entrevistado por diretores da companhia, pelo psiquiatra do INSS, que era o que indicado era um psiquiatra de uma clínica muito famosa no Rio de Janeiro. Todos esses processos aconteceram coisas assim do arco da velha, porque qualquer desses diretores ou gerentes com quem, ou psiquiatra mesmo, do próprio INSS com quem eu conversava, e começava a contar o porquê que eu queria ir fazer esse trabalho de internamento lá em Oregon. Inexoravelmente, todas essas pessoas entravam em pranto profundo. Sim. O último deles foi o do psiquiatra da clínica Sorocaba, lá em Botafogo, que me disse, meu filho, eu tinha 30 e poucos anos, o cara já era um senhor, né? Mas um pouco mais jovem que eu hoje, você vá e se você precisar de mais tempo, você entra em contato comigo que eu autorizo. Hum. Para, Aí eu digo, meu Deus, que para. forças, né? Que forças. Isso não existe, né? Não existe. Cara, não é possível, isso não existe, né? Na verdade, a primeira ideia de que eu deveria ir pelo plano médico, por uma É, questão médica, foi vinda do próprio diretor do departamento de pessoal. é. E foi o primeiro a cair em pranto na minha frente quando eu contei a ele por que que eu queria ir para fazer isso. E aí E você ele me foi. dizendo que se ele pudesse, ele faria isso, Ah, sensacional. né? Que a situação dele era idêntica à minha, ele estava completamente perdido, não sabia o que fazer da vida dele, enfim. Quer dizer, cara, tudo isso só me levou a entender uma coisa assim, nós aqui somos apenas assim, isso aqui é um teatro, cara. Isso é um videogame. Eu não sei como chamar isso aqui onde nós estamos, né? A Terra, essa vida, porque algo dirige isso aqui de um outro nível, né? Esse foi a compreensão que eu fui tendo ao longo da trajetória, dessa trajetória.
De fato, o que aconteceu foi que eu acho que eu já relatei na parte um. Uhum, Quando voltei desse processo, eu me uni a um grupo de colegas que também estavam ligados nessa questão da transformação, da terapia, yoga, isso e aquilo. Nos juntamos com o médico da IBM e iniciamos um processo de mudança, né, absoluta na forma como a questão de pessoal era tratado, porque o estado dos funcionários, pelo menos na área, nessa área mais técnica, né? O estresse era tão violento que os problemas de droga, de alcoolismo, enfim, tinham um custo altíssimo. E esse processo que nós iniciamos na Matriz, no Rio de Janeiro, ela mudou completamente a maneira de lidar com isso. Foram abertos programas de psicoterapia, foram abertos programas de condicionamento físico, programas de alimentação adequada com o pessoal lá as nutricionistas, né? Que cada prédio tinha o seu restaurante, a tal ponto que a despesa médica da companhia associada a essas questões diminuiu 90%. Ou seja, de um ponto de vista absolutamente prático, teve um sucesso, uma resposta positiva muito grande, toda essa história que eu passei, né? Isso saiu da matriz do Rio, foi para as filiais do Brasil, foi indo, entrou nos Estados Unidos e, enfim, ao longo de anos, foi transformando todo esse processo em todas as 300 mil funcionários da companhia naquela época. Então, eu diria que se teve alguma consequência assim, pragmática, foi essa. Agora, comigo, me transformou numa pessoa que eu não sei descrever exatamente como é que eu era uhum. e como é que eu sou, né? Eu gostaria de poder ter tido essas entrevistas antes. Antes. O Nirava, o Cláudio, nós precisamos entrevistar você porque você vai passar por um processo aí, nós precisamos saber o que vai Registrar o momento. acontecer. Registrar o Mas, antes e o depois. quer dizer, uma das coisas é assim, por exemplo, o nome que o Osho me deu, Nirava, né? Eu pedi um nome só, porque para não criar problema dentro do trabalho, então, né? Aí eu fiquei Nirava Cláudio. A Nirava significa silêncio, né? De fato, naquela época eu era um cara muito tímido, muito assim fechado em mim mesmo, muito nerd, vamos dizer, né? Tipicamente um nerd de suporte técnico e tal. E a primeira coisa que me aconteceu quando eu passei a receber esse nome de Nirava é que eu passei a falar feito um... E foi o contrário. Foi o contrário. Eu digo, que merda é essa, porra? Virou tagarela. Virei um tagarela, eu falava com todo mundo, eu falava qualquer coisa, em qualquer circunstância. Dá para notar aqui, né? Você sabe que tinha um ponto que eu me dei conta que os nomes, às vezes, do Osho eram brincadeira, né? Era Ou brincadeira, só pode ser gozação, é, cara. porque, assim, eu fui tirar minha foto para mandar o Sanyas e eu quis fazer uma cara para impressionar o Osho, assim, e saiu uma foto totalmente assustado. E o meu nome, e o meu nome veio Destemor. Desse temor. Relaxa, relaxa, né? Relaxa. Bom, aí eu lá pelas tantas eu desinibi de vez, eu digo, sabe o que mais? Vou mudar meu nome todo e acabou, pô.
né? Porque já desde o Nirava eu passei aí para o trabalho de terno vinho, Ah, gravata vinho, adoro. camisa cor-de-rosa, com o colar dentro Por da fora. camisa. Ah, dentro da Não, câmera. dentro da camisa. Ah, No início, dentro ah, da camisa, mas claro, aparecia aquele. sim, sim. Até que um colega, pegando o metrô, um colega meu, também um cara genial, né? Mas também caracteristicamente doido, como todo nerd é. Ele foi, pegou meu colar, puxou para fora da minha camisa assim. O que é isso? Aí eu disse: o que é isso? Em primeiro lugar, tira a mão, né? Tira a mão do meu colar. Em segundo lugar, você não tem nada a ver com isso. E se eu disser a você, você não vai entender porra nenhuma. Então fica na tua e me deixa na minha. Aí, como o colar tinha sido posto para fora, eu digo: bom, na verdade, É essa desse história jeito aqui. que é para usar. Pois assim, ô, cara, qual é a tua, pô? Bota pra fora esse troço. E eu tinha nessa coisa do Sânias, eu fiz um amigo muito querido meu, que é o Paribuda, que era o chefe do laboratório da Embratel. Ele e a mulher dele, a Zina, foram assim, os primeiros saneados no Brasil, no Rio. Né? A Uhum. Zina depois até fez um centro de meditação, eu procurei ajudar, fornecendo o material que eu tinha. E eu costumava muito encontrar com o pai para a gente almoçar. Então saíam aqueles dois vermelhinhos no meio da rua, com um colar pendurado, todo mundo olhando. E Teve ficou um, evidente que aquilo ali era uma forma do Osho fazer propaganda. Né? como disse um entrevistado nosso lá na primeira temporada, o Rupantar falou: saía em Pelotas vestido de diabo. Não, se vocês entrevistassem a Prema, minha mulher, né? Ó, já Você, está ela ia, convidada. Já pois é, está convidada. ela ia contar a história de vocês, como é que ela ficou atraída, porque ela em Niterói, ela é daqui de Nova Friburgo, mas estudava lá em Niterói e tal. E ela ficou atraída por esses, exatamente porque passava aquela tropa de Sannyasis Os de vermelhinhos. vinho, ela É. achava aquilo o máximo, aquilo atraiu. Quer dizer, É. foi muito efetivo, Certo. foi muito Mirava, efetivo. antes da gente marcar a parte 3 já, porque já. Nos conta mais um pouquinho, a partir daí, como é que foi, porque É, teve todo esse processo da IBM. Mas Você. aí o que aconteceu? Eu entrei no normal participar de tudo, participar do Centro de Investigação do Rio. Quando tinha um grupo aqui, outro ali, eu ia. Quer dizer, sim. entrou no algo até servir de monitor de meditação Uhum. para um sannyasi, Pedro Tornag, né? Como Ah, é que é Pedro Tornai. o Pedro Tornag? Cara, Astrólogo. astrólogo. Ele começou a organizar um grupo num determinado lugar lá na Lagoa, e eu Hum. ajudava, ia monitorar, ser monitor, enfim. Então esse processo vai até que eu vou até, né, 92, 92 eu saio da IBM, aí minha vida muda de figura. Em 90, o osso deixa o corpo, e aí eu começo a ir me encontrar com o Tiohar, primeiro que vinha ao Brasil de vez em quando, depois que o Tiohar parou de vir, eu comecei a me encontrar com o Satyaprem, fui encontrar com o Suarra Vazante a pedido de um amigo meu, Sannyasi também, lá de São Paulo, Yashin. o Yashen.
Ah, querido. Comecei aí a Alto Paraíso, né? Na verdade, eu ajudei a fundar lá uma entidade lá no Alto Paraíso, lá um parque lá, meio voltado também para essas questões de crescimento, num local chamado Aldeia. E, enfim, aí entrei nessa fase de encontrar outros. Fui me encontrar com o Trigueirinho por meio de uma namorada que eu tive logo que me separei da minha primeira mulher, da Sola. É, comecei a ir com ela nos locais que o Trigueirinho tinha organizado. Depois, aqui em Friburgo, eu comecei a participar de processos da Igreja do Daime. Enfim, fui seguindo aquilo que ia aparecendo na minha frente. No momento, eu estou quieto aqui, né? Não, não tenho mais muitas questões e nem sei muito bem o que que eu vou fazer daqui para frente. Eu estou com 80 anos, cara, o que que eu faço agora? Eu não sei, né? A minha percepção assim, não, ok, vive normal, deixa rolar, o que É. aconteceu, aconteceu, o que vai acontecer, né? Não tenho que mais que não sei, eu não sei, eu acho que essa questão de busca, como a gente costuma dizer, né? Ela chegou numa fase assim mais calma, né? Uhum. Você encontrou Nirava. Eu estou encontrando o Nirava na cidade aqui, vendo como é que a cabeça dele ainda funciona, né? Com alguma esperança de que ela pare de funcionar. Sem que eu morra. Pare de É. funcionar, eu ainda vivo para ver como é que é. Sei lá, não sei. Ah, O hardware continua funcionando, o software que vai Não ficando sei. mais tranquilo, né? O hardware já está dando uns pifos aqui, né? Tive um AVC em Uau. 2022, porque Uau. problemas de aumento de pressão devido à Covid, isso, aquilo, tal. Enfim, Vixe. recuperei. Fiquei com a perna direita bamba, recuperei, estou em um processo de fisioterapia. E Uhum. é muito interessante, porque em cada lugar desse a gente encontra pessoas, as pessoas são curiosas, a gente fala, conversa, e a gente vê que há uma condução, ou seja, É. eu não preciso me preocupar, né? Ou seja, a própria vida ela conduz assim, eu não tenho mais dúvida Confia no nenhuma, processo. É, não confia no tenho processo e dúvida vai. e vai porque né, eu não tenho como provar isso, mas para mim é evidente que há uma instância acima da nossa percepção consciente que conduz isso. Como eu sou um ex-nerd, ou talvez ainda seja um nerd, eu acho que isso aqui é muito parecido com videogame, né? Ou nós fizemos o videogame porque achamos que o videogame repete essa percepção. Eu sou também um grande fã né, da turma da ficção científica, né? Particularmente o Isaac Asimov e toda os, o Arthur Clarke. Eu particularmente acho que tanto os poetas, os artistas, os músicos o pessoal da ficção, eles entenderam isso de uma maneira e tentam reproduzi-la, né, nas suas obras. Eu sou fã do Fernando Pessoa. Na verdade, eu tenho aqui sempre O eu o, profundo. o retratinho dele aqui, Hum. Ah, né? que legal. Eu tive lá na casa dele, lá em Lisboa, ganhei um livro de presente. Não é o Eu Profundo e Outros Deuses,
É a parte em que ele conta das agonias dele, né? Então é assim, é deixar levar, né? É a música Hum. do Vida Leva Eu, né? É, é. Ah, querido, muito bom Muito bom acompanhar. mesmo. Dá vontade É, de ficar aqui até de manhã com você, de tanta. ouvindo suas Isso a histórias. gente, Nirava, a Não, gente vai ter que cara, dar continuidade disso presencialmente. Vou adorar não, encontrá-lo mas algum dia. você deu uma ideia interessante, assim, reunir essa turma toda, É, né? Reunir essa turma toda e porque ao vivo, a gente contando essas coisas assim, ao vivo elas têm aí tem mais tempo, né? Assim, a é, interação é, é é outra. mais profunda. Eu acho que a gente podia organizar uma coisa dessa. Ó, então, Quem sabe, enquanto né? Acho que podia isso, organizar. Aqui em enquanto. Friburgo eu tenho um lugar, tem um ou Ó, dois lugares muito bons para fazer um troço desse. ai, ai, ai. Olha só, No vamos maior conversar. luxo, lugar que já está acostumado a receber turmas diferentes, né? Pronto. Pronto. Enquanto isso, eu já vamos deixar o convite no ar aqui para sua companheira nos dar uma Isso. Ah, entrevista bom, também. eu vou falar com ela. Se ela tiver afim, ela pode contar Tá, as Com histórias. cer tá com bom. As, certeza. Vamos adorar. É, Vamos adorar. vai ser Nirava, a interessante. gente fala. Então, quando vocês quiserem, me avisem aí. Eu estou sempre à Tá? disposição, porque terça-feira eu estou sempre aqui. Tá Eba. bem. A gente encerra o nosso programa fazendo uma pergunta espontânea, que é Sim. uma palavra para Osho. Ai, cara, uma só. O hoje para mim é luz, 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 luz. Muita luz, muito amor, muita verdade, assim, muito aprendizado, muita inspiração, muita guiança, né? Sempre, 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 em todas as horas, em todos os momentos, sempre tá tão conosco, está tão dentro de nós que nos transforma num só corpo, um só pensamento, né? Eu acho que o Osho, ele modernizou Jesus, né? Entre nós. Ele tornou Jesus que é uma ficção, esse Jesus ficcionado aí pelas igrejas aí, ele tornou esse Jesus real. Ele fez de cada um de nós um Jesus. Fez de cada um de nós, assim, amor que anda e abraça tudo, né? Às vezes tem dia que eu saio na rua assim, gente, eu vou abraçar todo mundo, não tem jeito aqui. Querido, adoramos mais uma vez. Muito obrigado, Muito viu? bom. Nos comove tanto. Vamos nos reunir aí, não vai, vamos organizar Vamos, essa história. vamos, certamente, querido. Ok, então até a próxima. Até a próxima. Até Super a abraço. próxima, Obrigado. Ah, querido. antes que eu Muito esqueça, bom. dá uma olhada aqui. Eu estou vendo no celular. Tem muita gente deixando recado aqui para você também, muitos amigos, tá? Depois dá uma Rapaz, eu não olhada ali. consigo, eu tentei acessar os recados, não consegui. No Facebook tem e depois vai para o No YouTube também. Eu Facebook. mando, no Facebook, procura Divia 10. Tá, pois é, Eu aí mando o lá eu link para faço o você. quê? Eu mando o link para Isso, você. Tá manda o bom, link, e aí você Tá entra bom? nos comentários que tá lá, um monte de Tá gente tudo lá. falando aqui. tá Isso aí. bom. Ok, Tá bom? obrigado, muito obrigado. Querido.
Um Obrigada, beijo para obrigada. todos. Muito Um bom ouvir essa abraço, história. abraço, 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 assim, muito Difícil de forte. desligar. Um beijo. Muito, muito. A gente fica não querendo falar tchau. Ok, Querido, eu vou dar tchau. Pronto. tá bom, Tá beijo. bom. Pessoal, a gente vai pular terça-feira que vem, porque estaremos com o Soará. Depois voltamos dia 5 de novembro, com O uma linda próximo. entrevista. Ok. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo, querido. Beijo. Tchau. Tchau, Sanguinha. Tchau. Tchau. Até daqui a 2 semanas. Beijos, queridos.